Então, Bora lá. vamos lá, bora lá. Pessoal, eu marquei, então, essa livezinha com vocês para dar dicas sobre a apresentação da monografia 2, né? As apresentações iniciam, então, na próxima segunda-feira, e eu posso garantir, né, que vocês vão perceber que é normal, né, o aluno ficar nervoso, ficar com medo de dar o branco na hora, não saber responder uma pergunta, mas tudo isso faz parte, tá? E nós, professores, nós chamamos isso de ritual de passagem, né? Todo aluno do curso de Direito, né, quando chega na hora assim, de se formar, ele vai precisar fazer o TCC e vai precisar passar pela banca, por isso que a gente chama de ritual de passagem, passar pela banca. Então, no dia, vocês vão perceber que não é tão complexo como a gente imagina, tá? E a impressão que eu tenho, né, nós já fizemos bancas aqui pelo Zoom no semestre passado, né, e então vai ser agora o segundo semestre fazendo bancas pelo Zoom. Me parece assim que o Zoom ele beneficia, ele favorece os alunos, né? Porque daí vocês podem ter anotações, assim, dicas que a gente não vai saber, tá? Se tu está fazendo a apresentação no presencial, a gente vai saber se tu está lendo alguma coisa, tudo isso pode causar uma boa ou não, né, impressão. E aqui pelo Zoom, não, né? Então, fiquem tranquilos aí que certamente vai dar tudo certo. Eu recebi o relatório ali de postagem de todos os TCC2, estão todos aptos a irem à banca, dei uma olhada, assim, os trabalhos parecem bem bons, né? Então, fiquem tranquilos. E em relação à apresentação, né, então, quais são as sugestões que eu dou? A primeira coisa, assim, que se fala muito, se deve ou não convidar familiares, amigos para prestigiar a banca, tá? E a opinião que eu dou desde sempre, gente, né? Por muitos anos eu lecionei, né, disciplina de TCC, e que os alunos tinham aula todas as semanas, tudo, inclusive a preparação da banca a gente tinha que fazer. E eu sempre dei a sugestão que deve convidar, tá? Porque são as pessoas que te acompanharam em toda a trajetória acadêmica, são as pessoas que viram, assim, o teu trabalho em construir esse TCC2, provavelmente assistiram tu fazendo a apresentação para ela, né? Quem não faz isso, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer a apresentação no meu TCC na faculdade, eu coloquei todo mundo a assistir a apresentação, né? Todo mundo que eu podia deixar, fica aí paradinho, 15, 20 minutos para eu te apresentar meu TCC, né? Então, eu acho que se chega no dia, assim, da consagração do teu trabalho, do teu estudo, eu acho que é importante, assim, as pessoas que estiveram contigo, que tu te sente mais seguro, tu convidar, tá? E claro que o Zoom, ele acaba também beneficiando isso, né? Porque talvez as pessoas não moram contigo, tu pode convidar, então, né? Então, a primeira dica que eu dou, né? Se você tem, assim, familiar, amigo que você queira convidar, convida, fica à vontade, né? Ele vai estar ali para te ajudar. Semestre passado, nas bancas que eu participei, todas elas tinham um familiar juntos, teve uma que trouxe toda a família, né? E a gente até brinca, né, a banca na hora de deliberar a respeito de nota, assim, que legal, né, porque o familiar vai estar ali junto na hora de ouvir isso. Então, convidem, se sintam bem à vontade em convidar, e eu acho que vai ser um ponto de apoio, porque vocês, por exemplo, eu estou falando aqui, digamos que estivesse apresentando meu TCC, estivesse aqui ao lado familiar, eu ia estar enxergando ele me olhar, né, então acho que isso é importante, né. Então, mas isso fica bem a critério de cada um, né, cada um sabe, né, o que se sente melhor. O dia é de vocês, então são vocês que mandam, vocês que vão decidir, né, se convidam ou não. A minha sugestão é convidar, né? Segundo, é sempre bom vocês darem uma olhada, assim, quem são os membros da banca, né? Eu não sei como que os orientadores de vocês procederam, se deixaram vocês sugerir os membros da banca ou não, né? Isso eu sempre deixo a critério de cada professor, né? Mas se não foram vocês que escolheram os membros da banca, e foi o orientador que escolheu, dá uma olhada quem é o professor, a aula do que ele dá, se ele foi teu professor, porque é importante, assim, tu conhecer também para quem que tu está apresentando o teu trabalho, né? Inclusive, se no meio da tua apresentação tu fores dar um exemplo, é importante tu referir um exemplo da disciplina que o professor leciona na IMED, tá? Então, feita essa breve explanação aqui, em relação à apresentação, né? Então, o orientador, ele abre, né, os trabalhos aqui no Zoom, né? Por exemplo, digamos que seja de manhã. Então, dá bom dia, né? Agradece aos membros da banca por estarem ali, a terem aceito o convite, e vai passar a palavra para o aluno, né? Então, como é que tu inicia, né?
Eu sempre acho importante, independente do professor, falar todo o teu nome, falar o tema do teu trabalho, né? É importante, por exemplo, então, fazer bem uma simulação aqui de apresentação de trabalho como se fosse meu, né? Então, bom dia, né? Então, meu nome é Maria Cláudia Felten, né? Eu estou aqui para fazer a defesa oral do meu trabalho de conclusão de curso 2, cujo tema é, né? E quero dizer que me sinto muito honrada e ter sido orientada, daí falar o nome do professor e agradecer, né, toda a dedicação do professor aí ao longo de 2 semestres na construção do trabalho, e depois falar a respeito dos 2 membros da banca. Então, daí, digamos, tudo exemplo, gente. Agradeço, então, a professora Maria Cristina Martinez, que está aqui na banca hoje me avaliando, foi uma honra ter sido sua aluna, e que bom contar com a senhora agora no final da minha trajetória. Agradeço também a presença aqui da professora Daniela Jacques, né, que também foi minha professora e que hoje está aqui comigo. Então, inicio a exposição do meu tema. E daí começa a apresentação do teu tema. Pessoal, dividam por tópicos. Então, faça uma introdução a respeito do tema, o desenvolvimento e a conclusão. O que vocês vão colocar na introdução? Né? Vocês vão fazer um resumo do que foi o trabalho em relação aos capítulos. Então, tu diz, no primeiro capítulo eu tratei disso, no segundo capítulo eu tratei disso, no terceiro capítulo eu tratei disso. Isso é a introdução. Tu está apresentando para a banca o teu trabalho, o que foi feito no teu trabalho. Daí, no segundo ponto, no desenvolvimento, tu vai falar toda a pesquisa que tu fizeste, as constatações, né, que tu fizeste, porque sempre lembrando, o que faz a gente escolher um determinado tema? É porque aquele tema, ele tem problemas, ele tem perguntas que nós não sabemos responder. E é através dessa pesquisa que a gente vai responder essas perguntas. Então, no desenvolvimento, tu vai falar isso para a banca, né? A escolha do tema se deu por isso, por isso, por isso, né? Vou dar um exemplo. A escolha do tema terceirização, né, se deu com base na decisão do STF, né, que entendeu que é possível terceirizar a atividade de fim das empresas, e eu tenho dificuldade de aceitar isso. Né? Então, eu resolvi pesquisar esse assunto, e na pesquisa eu encontrei tais hipóteses, né? E daí refere algumas 2 ou 3 doutrinas a respeito dessa tua pesquisa, né? E das respostas que tu encontrou. E depois o terceiro, né, item da apresentação, que é a conclusão. E daí, pessoal, fiquem bem à vontade, né? E é bacana isso, porque daí a gente percebe que o aluno se dedicou, tanto é que ele já tem uma posição sobre aquele tema, ele tem as suas conclusões. Na conclusão, daí venha se a pesquisa foi boa ou não, se tu conseguiu encontrar todas as tuas respostas, qual é o teu posicionamento sobre o tema. Né? Então, sempre assim, a apresentação organizada, ela inicia com uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Terminou daí, só que tu não vai dizer, né, introdução, tu vai separar num papelzinho os tópicos e tu vai fazer essa explanação. Daí, no final, tu agradece, né, agradeço a atenção da banca e me coloco à disposição para a arguição. Muito obrigada. E assim tu encerra. E como fazer esse esquema, então, dos 3 tópicos? Né? E aí que eu disse para vocês que o Zoom facilita e a gente não vai saber se vocês fizeram isso ou não. Tá? Então, dica, gente, façam. Tá? Então, vocês peguem, tá, um papel. Ó, Mona Lisa, coincidentemente, é as anotações de quem está solicitando estudo dirigido. Ó, tu é a primeira da lista. Mas no final do semestre, a prof está só a base dos papeizinhos. Então, ó, a gente pega daí um papel, tá? Pega um aqui, entra no Word, no computador e faça um esquema. Item primeiro, segundo e terceiro. Tá? E escolham sobre o que falar. Tem sempre, e isso é fato, num trabalho a gente não domina tudo. Tem a parte legal do teu trabalho, tem a parte chata. Geralmente o capítulo primeiro ele é o chato, que ele trata da história, da evolução da legislação. Passa batido por ele, fala 1 minutinho, não fica mais. O que tu vai anotar os teus tópicos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que tu mais domina do teu trabalho, o que tu te sente mais seguro, o que tu corre menos risco de dar o branco, tá? Então, nessa folhinha que vocês vão fazer, tá? Ou o documento que vocês vão fazer no Word, tá? Tanto faz. Né? Eu, no lugar de vocês, faria um esqueminha numa folhinha, depois digitaria no Word e deixaria minimizado no Zoom, tá?
Se na hora ficar nervosa, abre a folhinha por fora do Zoom, que ninguém vai saber que tu tá com a folhinha na tua frente na tua apresentação, tá? Para tu te garantir, assim, não, se der o branco, eu não vou saber o que não falar, porque tem minha folhinha ali de apoio. E nessa folhinha eu faço o esquema da apresentação, tá? Então, ponto 1, falar sobre a escolha do tema. Ponto 2, né? Quais eram as dúvidas que eu tinha referente ao tema? Ponto 3, né? Através da pesquisa, conseguir as respostas, e daí, nesse ponto 3, faz várias abordagens de esquema, especialmente dos assuntos que tu mais domina dentro do teu trabalho. O que geralmente a gente mais domina e mais gosta do trabalho? O capítulo 2 e o 3, tá? Às vezes é o 2 mais para metade e o 3 mais sempre. 3 é o 3 é a razão do nosso trabalho. É onde a gente adentra 100% ao tema, né? Então, na tua exposição oral, te foca e te dedica mais ao ponto 3, que é onde que tu percorre, que foi o que tu fez com que tu escolhesse o tema. Tá? Em relação às dicas, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa, mas é isso, tá? Pessoal, então, em relação à apresentação é essa, né? As dicas são essas. O pessoal também pergunta, prof, eu faço slide para apresentar ou não? Pessoal, se a tua apresentação, né, ela é só oral, baseada em textos, eu não vejo necessidade de fazer slide. Porque se o aluno faz slide, nós pouco conseguimos olhar o aluno, tá? Então, eu não sugiro. Quando que eu sugiro o aluno fazer slide? Quando ele tem um vídeo para passar, quando ele tem imagens, fotos, né? No semestre passado eu orientei o Fábio, que fez sobre paródia. Então, ele tinha a apresentação dele, o trabalho em si era baseado, desde que a paródia foi criada no Brasil, com paródias famosas. Então, ele fez com slide, por quê? Porque ele precisava colocar ali as caricaturas para chamar a atenção da banca. Mas fora esse tipo de situação, imagens, fotos, vídeos, eu não sugiro vocês fazerem slide. Tá? Isso então, as dicas são essas, tá? Eu tenho uma dúvida. Só um pouquinho, querida, só mais um item. Em relação à arguição, tá? A banca ela não tem limite assim de perguntas, né? Então eles podem fazer quantas perguntas quiserem. Normalmente o orientador não faz, né? Só quem faz as perguntas são os 2 membros convidados. Tá? E aí pense sempre assim, ó, procurem mentalizar no dia, tá? Que vocês são as pessoas que mais estudaram aquele tema. Vocês podem ter certeza disso. Por mais assim, prof, mas não, o meu trabalho é sobre consumidor e a prof Karen está na banca, ela dá aula de consumidor. Sim, gente, mas vocês fizeram sobre um tema específico de consumidor que vocês estão estudando ao longo de um ano. A prof vê o consumidor em todo o semestre da aula, mas não sobre aquele ponto específico. Mesma coisa comigo em relação ao direito do trabalho, por exemplo. Previdenciário, processo de trabalho, né? Então, pensem que aquele assunto específico, quem mais domina no dia da apresentação são vocês. Faz um ano que vocês estão especificamente estudando aquilo. Então, quando fizerem as perguntas, podem se sentir assim com propriedade para responder, tá? E é comum, às vezes, o membro da banca pedir opinião do aluno, né? Faz uma pergunta e depois pede a tua opinião. E opinião, fiquem bem tranquilos se for uma opinião que discorda do membro da banca, porque isso demonstra o amadurecimento do aluno, né? Na realização do TCC. Né? E último agora, dica sobre o dia da apresentação. Tá? Tentem na noite anterior, né? No dia anterior, fazer apresentações, então, para familiar, amigo, marido, namorado. Tá? Tentem dormir um pouco mais cedo, tá? Para realmente, assim, tu tá com o gás, né? No dia da apresentação, acordar bem cedinho, né? Por exemplo, o dia da minha apresentação de TCC, a apresentação era às 8, eu acordei às 5, gente. Fiz umas 2 apresentações antes, daí fui, tomei banho, sabe? Coloca uma roupa que tu te sente bem, te sente confortável. Né? Bem isso, por mais que seja no Zoom, isso tudo no dia acaba influenciando. Tá? E toma café e fica assim, ó, uma meia hora, 40 minutos antes da apresentação, fica já 100% pronto, né? Na frente do computador, antes de entrar no Zoom, faz uma apresentação só para ti aqui no Zoom, te grava, né? Todos vocês têm acesso ao Zoom, né? Tem o Zoom gratuito, né? Então, façam antes da apresentação uma apresentação para você sozinho já, no dia de manhã cedo, né? Se gravem, depois se assistam, né? Para ver o que vocês acharam e tem tudo para dar certo aí.
Eu tenho certeza, gente, tá? Então, agora eu vou começar aí pela Victoria e tá aberta aí para perguntas. Muito obrigada, professora. Minha dúvida é a seguinte, porque me falaram que é para apresentar olhando para a câmera e não tirar os olhos da câmera. Só que eu fico meio assim porque eu procuro sempre enxergar as pessoas e como é virtual, eu tenho que olhar para a tela. Isso tem algum problema, assim? Pode me influenciar negativamente? Não, fica bem tranquila, Vitória, não, imagina, até porque eu tô dizendo para vocês que no lugar de vocês eu convidaria amigos e familiares, né? Então, tu vai olhar para quem tu te sente melhor olhando, né? Tem aluno que prefere ficar olhando para o orientador, tudo não, pode ficar bem tranquilo, até porque eu vou te ser bem sincera, a gente não tem como dizer para explicar assim, com certeza, para onde que o aluno está olhando. Tá? Até porque se alguém quiser, pode fazer a apresentação pelo celular, né? Não, isso não tem, Victoria, pode ficar bem tranquila. Tá? Prof, quantos minutos mesmo que a gente tem? 10 minutos para a apresentação. 10 minutos. O que a gente combina, né? 10 minutos para a apresentação, 20 minutos para a arguição e 5 minutos para a banca deliberar sobre a nota. Normalmente, a banca está deliberando sobre a nota, a gente cria um grupo do WhatsApp, né? Ali para deliberar sobre a nota e vocês ficam aqui no Zoom. Porque o que aconteceu bastante semestre passado, as bancas tinham um monte de gente assistindo. Os próprios alunos da EMED assistindo e mais os convidados do orientador. Então, é ruim sair 10, 20, 30 pessoas do Zoom, né? Então, a banca que sai, delibera pelo WhatsApp e depois volta. 5 minutos daí para a banca deliberar. Tá? Alguma outra dúvida? Não? Eu vou fazer um pedido para vocês que eu já fiz para os profs, né? Mas às vezes uns esquecem. Gente, tirem fotos, tá? Se quiserem gravar a apresentação de vocês, porque depois eu quero postar ali nas páginas do curso fotos e vídeos, tá? Então, se vocês lembrarem, tirem ou peçam para quem está assistindo vocês tirar, porque às vezes a gente acaba ficando nervosa tudo e não consegue tirar, e daí me mandem. Dá. Victoria, no Zoom gratuito dá para gravar. Uhum. Até não sei se vocês sabem, mas é assim, ó, cria uma conta tua no YouTube, que também é gratuita, tu cria ali com o teu e-mail, daí tu grava aqui no Zoom, tá? Tu terminou de gravar, o Zoom converte esse arquivo, tá? Demora uns minutinhos, e depois tu vai lá para o YouTube, daí tu coloca esse arquivo do Zoom no YouTube, ele converte em vídeo, daí para tu poder te assistir. Tá? Prof, só a última dúvida. Mas para gravar, tu não precisa de autorização? Não, tu vai estar te gravando sozinha. Não, eu tô falando quando a gente for apresentar lá na hora. Te entendi. Sim. Entendeu? Tá, entendi super bem. Assim, ó, excelente a tua pergunta, adorei, Beto. Tu pode pedir pro teu orientador gravar para ti, tá? Porque eu pedi para os profs gravarem, tirarem fotos, vídeos, mas todo mundo, né, a gente tá cansado, tudo chega no dia, eles acabam esquecendo. Então, se tu quiser pedir, tu pode pedir pro teu orientador gravar, como a sala é dele, só ele que pode gravar, né? E se tu não se sentir à vontade de pedir para o orientador ou ele não querer gravar, tu pode pedir para alguém, né, que está te assistindo, né, em outro computador, não o mesmo que o teu, pegar o celular e ficar gravando em vídeo. Tá, entendi. Obrigada, prof. É porque eu sei que só quem é o dono da sala que consegue gravar ou quem está como anfitrião, no caso, né? Uhum. Mas falem com os orientadores se vocês querem gravar. É uma recordação, né? Eu acho muito legal isso. É legal. Tô ansiosa. Eu digo para vocês, gente, passa correndo, né? Já faz mais de 20 anos que eu me formei. Eu me lembro até hoje a apresentação do meu TCC. Até hoje. Era uma quinta de manhã, me lembro tudo direitinho. Me lembro a roupa que eu tava, né? Então... Que legal, né, prof? Não, é um momento importante, né? Eu tô bem ansiosa. Eu tive ontem minha reunião com o Voltaire e eu já tô, né, daquele jeito, ansiosa pelo dia. Não, isso é normal.
Eu acho que a dificuldade, para mim, pelo menos, é a questão do tempo, né? Porque são apenas 10 minutos. Então, exatamente como a senhora falou, em se organizar para falar os tópicos, enfim, porque essa é a dificuldade, né? Mas aí que é legal, o Zoom ele favorece, porque tu pode botar o teu celular do lado, tá? E a gente não vai ver o teu celular do lado. Tu pode ligar o cronômetro do computador, a gente não vai saber que tu tá com o cronômetro ligado, né? Só, claro, na hora, como tu tá nervosa, tu pode... Ou tu pode combinar até com o Voltaire, né? Pedir para ele te avisar, fazer. Eu combino com as minhas que eu faço sempre um sinal ali. Nós combinamos também, né? E eu tava até olhando, tem um cronômetro online que ele é bem pequenininho, dá para deixar junto ali com o Zoom. Só que eu fazendo para mim, sabe, apresentando para mim, eu fiquei mais nervosa vendo o cronômetro, sabe, do que. Então eu acho que vale a pena só pelo critério que eu e o Voltaire adotamos, né? Que ele vai sumir com a fotinha ali, enfim. Eu acho que é muito mais válido do que tu ficar ali te torturando com o cronômetro. Ele vai fazer assim quando eu faço evento com ele também. A gente fez essa combinação. Não, porque eu acho, eu não sei, né? Eu fiz o teste, para mim não deu muito certo, porque daí eu já falo demais, daí eu começo eu mesmo querer me atropelar ali nas palavras. Então, é uma dica aí. Não, isso tudo que vocês estão pensando, isso tudo faz parte, pode ter certeza que todo mundo passou por isso. Quem chegar a dizer, não fiquei nervosa assim, no dia do TCC, tem algo errado. Todo mundo ficou, né? E claro que, pensem, vocês estão na faculdade no mínimo há 5 anos. Quais são os dias mais importantes? O primeiro dia de aula, o dia do TCC, o dia da formatura, quem vai advogar, se passar na OAB, receber a carteirinha na formatura, e são as coisas que mais marcam a gente, tá? Apitaço, né? E aí uma das minhas dores é essa pandemia não tá permitindo usar apitaço, mas são as coisas que a gente guarda assim para o resto da vida, né? Tipo aniversário, tipo casamento, né? São coisas que são rituais de passagem, né? Que é doloroso, a gente fica nervosa, assim, tem todo, e depois que passa a gente vê como é bom, né? E guarda de recordação. Mais alguma dúvida aí? Luciane, a dica aqui da tua apresentação, tá? Eu quero combinar contigo, tá? Pode deixar que eu fico controlando o tempo, tá? Daí, quando tiver 7 minutos, eu dou uma coçada na cabeça e eu só paro de coçar quando eu vi que tu olhou, tá? Tá. Aliás, eu queria te perguntar se dava pra gente ensaiar um dia no Zoom. Claro! Deixa eu ver, a apresentação de vocês é na terça, né? Isso. A gente podia na própria terça. O que tu acha às 9? Professora, eu vou precisar sair, tá? Mas não tenho dúvida nenhuma, tá? O que tu acha, Luciane, na própria terça às 9 ou tu prefere na segunda? Na segunda, eu acho. Então, vamos fazer assim, ó. Segunda-feira, às 10h30. Pode ser. Vitória, também. Um beijo, Victoria. O que tu acha segunda, então? Segunda, às 10h30? Tá, pode ser. Tá, daí esse mesmo ID. Tá. Daí tu até pode vir já, eu estou me agendando aqui. Tu até pode vir já com a tua apresentação como se fosse no dia, tá? Cumprimentando os membros da banca, tudo. E eu gravo, daí eu gravo e depois eu te mando para tu te olhar. Tá. E se tu quiser já convidar alguém para o ensaio, para ver se tu vai te sentir bem com o familiar te olhando, essas coisas daí pode convidar. Eu prefiro quanto menos gente, melhor. Isso como cada um sabe, né, gente? Onde que aperta aí o sapato. Pois é. Eu fiz um convite para uma pessoa, daí eu meio que me arrependi. Agora a pessoa fica toda hora me enchendo o saco. Que horror, né? Eu convidei um monte de gente. Não sei se vão ir, né?
Aí eu também convidei, no dia da minha, eu convidei também. E eu acho muito... minha mãe vai assistir. É muito bom, gente. Agora, na defesa da minha tese, ano passado, eu convidei também, tinha umas 15 pessoas e foi muito legal. É muito bom. Eu acho que até passa mais confiança, né? Quando tu vê bastante pessoas ali que tu gosta, enfim, do teu convívio pessoal. E nas perguntas também. Se começam a te fazer muitas perguntas, é bom tu estar com um familiar assim junto, porque daí tu te sente mais tranquilo. E às vezes a banca, quando tem um familiar junto, a banca até pensa 2 vezes em fazer muita pergunta. Ai, que bom que a minha banca é muito tranquila. Eu amei a minha banca. Eu amo a professora Karen, a professora Ângelo, que são excelentes. Ah, não, realmente a tua banca tá muito legal. Bom. Mas vamos lá, né, prof? Tô ansiosa. Agora eu não vou dormir até quarta-feira. E assistam, segunda já começa as bancas. Eu mandei ali, vocês têm o ID de todos, né? Entrem para assistir já umas antes de vocês. Naquele recadinhos da coordenação tem o ID de cada banca. É legal, eu vou ver se eu consigo participar de todas. Que daí já vai pegando o jeito como os colegas estão fazendo também, né, prof? É bom, e até, às vezes, coisas que tu tá pensando em fazer, daí tu vê o colega fazendo, tu vê se é legal, se não é, sabe? Ou alguma coisa uma ideia que tu não tinha tido, tu vê um colega fazendo, daí tu faz a ideia. Porque o Zoom, ele traz um monte de possibilidades, né? Então... Show. Tá bem, gente? Então tá, prof, muito obrigada, viu? Então tá, de nada. Dicas. Tô na torcida aí e me mandem fotinhos depois e vídeo aí das apresentações para eu postar, tá? Pode deixar. Obrigado. Beijos. Nada. Então tá, beijo, gente. Boa sorte. Eu vou postar depois daí o vídeo ali no nosso grupo do WhatsApp, tá? Tchau.